Obrigado. Lucas capítulo 18, apenas o versículo 8. Diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pergunta para o teu irmão assim: ele vai encontrar fé em você? Só até aí, você pode se assentar. Aqui no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, nós encontramos uma parábola do Senhor Jesus sobre um juiz e uma viúva. Só para te contextualizar, a partir do verso 2, começa a parábola. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e não me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Bem, a parábola nos conta a história de uma viúva e de um juiz. E o mapa, o desenho aqui é uma viúva que precisa que um juiz julgue as suas causas. O texto nos mostra que o juiz, ele não temia a Deus e nem respeitava as pessoas. Ele não estava nem aí. Mas aquela mulher insistia o tempo inteiro. O texto diz: e por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, vou fazer-lhe justiça. Pela insistência dela, ele não estava nem aí para ela, ele não temia a Deus, ele não estava aí para as pessoas, mas pela insistência dela, ele disse: eu vou fazer justiça para ela. Esse é o contexto da parábola, para que você possa entender. Ao longo do ministério de Jesus, ele ensinou, ele pregou através de parábolas. Nós temos várias. Acho que foi domingo passado ou retrasado, eu preguei sobre o pastor que deixa as 99 e vai atrás da 100ª ovelha. É uma parábola. Jesus conta essa parábola para falar sobre a importância de não deixarmos para trás aquilo que está perdido. No mesmo capítulo que conta a parábola das 100 ovelhas, conta também a parábola de uma mulher que perdeu uma moeda, uma dracma. No mesmo capítulo, a Bíblia fala sobre a parábola do filho pródigo. Um pai que tinha 2 filhos e o mais novo decide então pegar a sua parte da herança, sair e gastar tudo. Você conhece o texto. O fato é que era costume de Jesus pregar e ensinar através de parábolas. E aí vem a pergunta: por quê? Por que ele fazia isso? Por que Jesus não falava de maneira direta? Por que Jesus usava histórias para poder contar suas verdades? Eu tenho certeza que existia no coração de Cristo a ideia de pregar e ensinar, fazendo as pessoas guardarem o que ele estava pregando e ensinando. Se ele só pregasse, só ensinasse, talvez seria mais difícil
o povo guardar. Então eu vou contar algumas histórias, eu vou fazer algumas ilustrações, eu vou fazer desenhos aqui, para que a minha mensagem fique gravada no teu coração. Eu acho que ele seguia por esse caminho. Agora, o que eu tenho certeza é o que está escrito no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, porque essa pergunta, por que o Senhor usa parábolas para pregar e para ensinar, ela não foi feita por mim, ela foi feita, na verdade, pelos discípulos. O verso 9 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus diz assim: e por que eles usam, a pergunta, por que eles usavam parábolas para se comunicar com o homem? Os discípulos faziam essa pergunta. Verso 9, diz assim: os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? E ele respondeu: a vocês, discípulos, é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Olha só o que ele vem dizendo: pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem e nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão, e quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo de que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Presta atenção. Jesus está dizendo assim: eu uso parábolas porque, primeiro, eu quero facilitar o entendimento deles. Mas aqueles que não têm interesse, porque têm um coração duro, fechado, porque não aceitam a minha cura, talvez sejam pegos pela curiosidade. Eu vou ministrar, eles não enxergam, porque se eu falo diretamente, eles não enxergam, eles não ouvem. Mas se eu contar uma história, de repente eu vou despertar neles a necessidade de um envolvimento. O que ele está falando? Eu não estou entendendo. Sabe, queridos, se existe um sentimento que Deus abomina em nós, é o desprezo. Eu já ministrei aqui na igreja que Deus lida bem com qualquer tipo de sentimento nosso. Sabe quando a gente murmura, reclama? Sabe quando a gente é chato pra caramba? Quando a gente é mal criado, quando a gente sai batendo perna e tal? Mãe, pai não gosta disso, bate no filho e tal. É óbvio que Deus também não gosta, mas Ele consegue lidar com isso. Porque quando você reclama de Deus, quando você murmura, pelo menos você está achando que está na mão de Deus o querer e o efetuar, e aí não aconteceu, você está dizendo que é culpa dele, ou aconteceu o que você não queria, você está dizendo que é culpa dele, mas de alguma maneira, porque você diz que é culpa dele, você crê nele, você entende que vem dele. Então o teu posicionamento é errado, mas a essência é boa. Agora o desprezo, ele falar e você não ouvir, ele se mostrar e você não enxergar. E Deus, que é infinito em misericórdia, porque Ele podia muito bem dizer assim: eu mandei para você o recado, você não recebeu, o problema seu. Eu falei com você, você não ouviu, o problema seu. Mas Deus, que é infinito em misericórdia, Ele usa de artifícios para tentar aguçar a nossa curiosidade. Eu quero que de alguma maneira Ele me procure. Então Ele fala em códigos, em enigmas, em parábolas, para poder ir provocando a gente. Ele diz assim, a vocês, texto que a gente leu, é permitido entender os segredos do reino dos céus. Por quê, pastor? Porque eles perguntam, porque eles questionam, porque eles deixam seus afazeres para segui-lo. Existem muitas pessoas que não conseguem entender, existem muitas pessoas que não conseguem ouvir, não conseguem ver, existem muitas pessoas que não sabem a vontade e o plano de Deus, porque na verdade estão desprezando Deus. Não existe problema nenhum em você questionar. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: não, a gente não pode perguntar a Deus por quê, a gente só tem que perguntar a Deus para quê. Não, você pode perguntar a Deus por quê e para quê. Você pode perguntar tudo para Deus. O que você não pode é ficar revoltado quando Ele não te responde, ou ficar revoltado quando Ele responde diferente daquilo que você gostaria de ouvir.
Mas quer alegrar o coração de Deus? Pergunte. Seja interessado. Quantos querem conhecer os mistérios do Senhor a partir de hoje? Digam amém. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus quer revelar isso a você. Mas às vezes fica complicado, sabe? Porque Deus fala, Deus ministra ao nosso coração, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Normalmente Jesus falava as parábolas, ele jogava assim, e ele só explicava essas parábolas para quem fosse até ele, para perguntar. Normalmente as parábolas de Jesus não vinham com uma interpretação, ele só falava, e aí vocês é que precisam andar comigo para conhecer a essência. Vocês é que precisam me ouvir. Sabe, queridos, isso aqui é dito o tempo inteiro. O maior discipulado não é aquele que a gente faz quando a gente se inscreve num seminário e senta para ouvir. O maior discipulado é quando a gente caminha com o professor. Por isso que a Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O termo conheçamos lá, a etimologia da palavra original diz: tenhamos comunhão. Então, quando Oséias escreve dizendo conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, em outras palavras ele está dizendo assim: tenhamos comunhão e prossigamos em ter comunhão com o Senhor. Conhecimento vem a partir da comunhão. Quer conhecer alguém? Ande com essa pessoa. Porque quando você senta aqui para ouvir o pastor, você conhece o que eu falo, mas para me conhecer de verdade, você tem que caminhar comigo. E Jesus, ele é acessível. Jesus, ele convida a gente para isso. Mas tem pessoas que querem a revelação no momento que elas ligam a TV. Elas acham que Jesus é um telejornal, é um canal de TV. Liguei, fala aí, Senhor. Não, vamos caminhar junto. Cadê o teu interesse? Pergunta para mim, conversa comigo, mas falta isso. Agora, nessa história em especial, nessa parábola, eu percebo, sabe, Jesus dando uma explicação. Olha que isso aqui não é normal. O normal, como eu disse, é ele compartilhar seus mistérios com seus íntimos. Mas aqui, se não foi Jesus, porque, se você tem aquela Bíblia, que as palavras de Jesus estão em vermelho e as palavras bíblicas estão em preto, o que eu vou ler aqui está em preto, porque não foi de fato, não saiu de fato da boca de Jesus, mas Lucas, que é o escritor desse evangelho, entendeu e escreveu aqui. Está escrito logo no início, no verso 1, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e de nunca desfalecer. Ou seja, explicação de Jesus que Lucas entendeu e passa para a gente. Jesus contou uma parábola sobre o dever. Repita comigo: dever. Repita comigo: compromisso. Repita comigo: obrigação. Presta atenção, nós temos o livre-arbítrio, mas espiritualmente falando, aqui não tem livre-arbítrio. Aqui o que Lucas entende é o seguinte: essa parábola agora fala sobre a obrigação de orar e de não desistir. A obrigação de orar e de não desfalecer. A obrigação de clamar a Deus e de não recuar. Então repita comigo: oração é uma obrigação, não desistir é uma outra obrigação. Então ele diz assim, tem duas obrigações para o crente. Não sei se você está gostando de ouvir isso, mas Deus te trouxe aqui para ouvir. Quem é crente aí, diga amém. Então, obrigação número 1, olha para o teu irmão e diga: orar. Diga para o teu irmão assim: não tem conversa, irmão. É crente, tem que orar. Obrigação número 2, não desistir. Olha para o teu irmão, diga para ele: não desista. Aqui, presta atenção, não existe essa opção para você. Você é crente? Então permaneça. Você é crente? Então não recue. Você é crente? Então se renove nessa noite. Eita!
Aí depois que ele disse, é o seguinte, ó, tem duas obrigações: orar, buscar, clamar e não desistir. Aí depois ele conta a história que a gente já leu. Ele diz assim: tem uma mulher viúva que ia atrás de um juiz que não temia nem a Deus e nem temia os homens, um juiz que não fazia nada para ninguém, ou que julgava só de acordo com as suas conveniências, de acordo com as suas escolhas, um juiz totalmente parcial. Mas tinha uma mulher viúva, e ela tinha um adversário, e ela queria muito que o juiz julgasse a sua causa, e ela ficou o quê? Atrás dele. Então ela clamava e perseguia, ela clamava e insistia, a ponto do juiz dizer assim: apesar de eu não temer a Deus, apesar de eu não ter nada com os homens, essa mulher me perturba tanto que eu vou julgar as causas dela. Você está começando a pegar o mistério aí? Diga amém. Aí você vai dizer assim: então, pastor, o segredo é clamar e perturbar Jesus? Mais ou menos. Mais ou menos. Ninguém aqui vai ficar perturbando Jesus, ninguém quer isso, né? Mas olha que coisa linda, no verso que a gente leu no início da mensagem: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Verso 8, estou no verso 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha o que Jesus diz assim, é o seguinte, presta atenção: você tem um dever de orar e de não desistir. Então você quer uma bênção? Ore e não desista. Então fica em cima, fica em cima. Teve um juiz que não temia a Deus nem aos homens, e por causa da insistência e do clamor, atendeu uma mulher. Agora, sem demora vai vir a justiça do céu. Mas eu quero te perguntar: será que quando vier a justiça do céu, vai ser achada a fé no teu coração? Você está pegando aí, irmão? Você está entendendo o que Deus está falando? Porque às vezes a gente diz assim: Deus não faz justiça. Primeiro você não ora, primeiro você não insiste, e aí quando Deus quer fazer justiça, Ele olha e você não está nem aí, porque não tem fé no teu coração. Tem muita gente que está dizendo que Deus não faz, achando que a culpa é dele, quando na verdade a culpa é tua, que não está de fato interessado. Abraão casou com quem? Sara. Aí Abraão e Sara tiveram um filho. Como é que era o nome dele? Isaac. Isaac casou com quem? Rebeca. Isaac e Rebeca tiveram um filho. Quem era ele? Vamos nos patriarcas: Esaú e Jacó. Jacó casou com quem? Peguei vocês, irmão? Não é possível. Olha para o teu irmão e diga assim: sabe que domingo de manhã tem escola bíblica dominical? Casou com Raquel, certo? Raquel era filha de quem? Aí deu rolo total, né? Aí deu ruim total. Labão. Olha para o teu irmão e diga assim: não é Lambão. Diga para ele: Labão. Jacó, ele tinha sobre a sua vida uma pressão. Que era o significado do seu nome? Qual era o significado do nome de Jacó? Usurpador, enganador. Ele cresceu debaixo disso, certo? Aí acontece aquela coisa toda, Esaú dá um mole e Jacó pega a bênção da primogenitura. Todo mundo conhece essa história. O fato é que aí chega o momento em que Jacó encontra Raquel, filha de Labão. O que Labão propõe para Jacó? Ele diz assim: trabalha quantos anos? Vocês conhecem, é porque você só precisa de um empurrão, é pegar no tranco. Mas vocês conhecem. Trabalha 7 anos, e aí eu vou te dar ela. Jacó trabalhou ou não trabalhou? Trabalhou. E depois de 7 anos, o que aconteceu? Pegadinha do Labão. O que o Labão fez? Deu Lia. Aí Jacó diz assim: poxa, eu não trabalhei pela Lia. Se você for ver o texto, irmão, a Bíblia diz que Raquel era formosa e diz que Lia era legal. Uma vez eu vivi essa experiência.
Uma vez eu e a Denise fomos cantar numa igreja. Quando acabou o culto, veio uma senhorinha de cabeça branca, bem bonitinha e tal. E aí estava eu e a Denise. Ela falou assim: estava vendo vocês cantar, fiquei maravilhado. Ai, Denise, você parece até um anjinho. Você indo de um lado para o outro, seu olhinho azul e cabelo louro e que não sei o que. E elogiando a Denise. Denise vermelha igual um pimentão. Você é muito linda, querida, que não sei o que. A Denise, muito obrigado. Aí depois ela olhou para mim: e o senhor, pastor? O senhor é uma bênção. Então vamos voltar para a história. O alvo não sou eu. Lia era legal. E Jacó entende: poxa, eu não trabalhei por ela, eu trabalhei pela outra. Aí o que Jacó fala? Jacó não, perdão, o que Labão fala? Tranquilo, trabalha mais 7 que eu te dou a outra. Ele trabalhou ou não trabalhou? Sabe por que ele trabalhou? Porque ele tinha interesse. Porque ele sabia o que ele queria. Mas tem gente que assim: quero pão, vai na padaria, não quero mais não. Ali ó, lá em cima na galeria, tem um monte de adolescente ali ó. Tem um monte, desavisado. Eu estou apontando para eles, eles ainda estão conversando na minha cara. Tudo desavisado. Aqui ó, teu pai aqui já falou: fala Deus. Estou apontando para tu sabe que é você, quer que eu fale pelo nome? Assim, vai na padaria, não quero mais não, tá tranquilo, vou comer biscoito. A geração gosta do biscoito, irmão, porque biscoito é fácil. Biscoito você não tem que esquentar, biscoito você não tem que fazer nada, biscoito tu pega e come. Mas biscoito não alimenta, não tem problema. Eu quero biscoito, e acabou. Existem pessoas que acham que não estão recebendo a bênção porque Deus é mau. Não! Olha para você hoje e veja se não está faltando interesse. Você ora. Pastor Sebastião ora, pastora Denise ora, eu oro, todo mundo ora por você, e você mesmo não ora. E você mesmo não clama. Paulo escreve à igreja Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, e ele diz assim: orem sem cessar. Sabe o que é isso? É orar de manhã, de tarde, de noite, irmão. É orar o tempo inteiro. Você está no banheiro tomando banho, você ora. Você está no trânsito, você ora. Deu uma folga, você dobra o joelho no trabalho e ora. Ora e clama. Você não tem sonho? Você não tem projeto? Você não quer vitória? Você não quer a bênção do Senhor? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama ao Senhor. Mas tem gente que não clama e quer que aconteça. Tem gente que não pede. Irmãos, presta atenção: Jesus, sendo Deus, clamava ao Pai o tempo todo. Sendo Deus, orava ao Pai o tempo todo. A oração é a nossa fala. Orar é falar com Deus. Se a igreja soubesse o poder dessa arma, se os crentes soubessem o poder dessa arma, se a gente gastasse só um pouquinho de tempo orando, comparado ao Instagram, Facebook, WhatsApp, meu Deus do céu, a gente ia bombardear o céu, irmãos. A Bíblia diz que Daniel orava de manhã, de tarde, de noite. Imagina se a gente chegasse a esse nível: 3 minutos de manhã, 3 minutos à tarde, 3 minutos à noite, só isso, clamando, pedindo ao Senhor. Porque toda vez que a gente entra para o nosso quarto, para o nosso lugar secreto, e quando a gente fala de quarto, a gente não está falando de um espaço físico, geográfico. Às vezes lá no trabalho tem um quarto, seu carro é um quarto, aquele lugar que você se concentra e começa a orar. Toda vez que a gente ora, Deus manifesta a sua presença. Toda vez que a gente ora, Deus nos abraça. Olha para o teu irmão e diga: vai orar, meu irmão. Olha para o teu irmão e diga assim: a oração é uma arma que Deus colocou na tua mão. Quem está entendendo e quem está sentindo o peso dessa palavra, diga amém. Eu quero ver se você está sentindo mesmo. Sentado do jeito que você está, fecha teus olhos. Eu quero aí 2 minutos de oração.
Vamos botar em prática em nome de Jesus. E se você se sente livre, se a tua oração, se o teu clamor não é algo particular, sabe? Porque às vezes não, é algo que você não quer que as pessoas saibam. Mas se não é, levanta a tua voz e ore agora. Deixa subir. A tua oração é uma arma poderosa. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Marca o dia de hoje, domingo 16 de maio. Eu rasguei meu coração na igreja e comecei a orar, e Deus me ouviu. Ouve a tua igreja, Senhor. Ouve o clamor do teu povo, Senhor. Ouve o clamor do teu povo, Senhor. Cheira labana, labachori, anda labana, labachori, anda. Oh, anda labacalabachori. Oh, meu Deus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não está me lembro. Ele está logo ali, que estás logo na proa do meu barco. Levanta a sua voz, diga: eu sei que não estou só. Eu sei que Ele está comigo. Levanta a sua mão, levanta a sua voz, diga: posso clamar. Sim, eu, mestre. Você pode dizer mais uma vez: eu sei que não estou só. Eu sei que eu já posso ver. Eu vejo, eu creio. Só porque estás comigo. Eu sinto Deus aqui. Já tenho fé pra descansar. Sim, eu esse é o mistério. Você pode clamar. Você tem essa autoridade.
Tudo que pedistes ao Pai, crendo em nome de Jesus, receberei. Você pode clamar, irmão. Você pode clamar, irmã. É um dever, é uma obrigação. Mas para a gente terminar, além da obrigação de clamar, o texto diz que há também uma obrigação, um dever de nunca desfalecer. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Deus está destruindo o vitimismo. Eu sei que a gente é tentado a desfalecer. Eu sei que a gente é tentado a recuar. Só que Deus hoje está renovando dentro de você uma força extraordinária. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: você vai sair daqui cheio da força de Deus. Texto diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Outra vez vos digo: regozijai-vos. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, a situação está difícil, mas a alegria do Senhor é a minha força. Sabe uma coisa que eu aprendi? É que a alegria se exerce. Tem gente que fica: Senhor, me dá alegria, porque precisa de motivos. Você já tem um motivo. Você já tem um motivo. O que você precisa para se alegrar já está aí dentro de você. Olha para o teu irmão e diga: Jesus é o motivo. Jesus Cristo é o motivo. Eu estou musical hoje, musical. Outras razões. Você pode falar isso bem alto, diga: diga: a minha vida. Só quem é raiz agora vai saber a estrofe. Muitas razões. Muitas razões para dar. Nem sempre se sabe os porquês. A vida passa com rapidez. Cada momento é isso aí, nós vamos aproveitar. Para quê? Para quê? Diga: para dar minhas canções, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Da minha canção, a melodia vem dele. Faça a cara de profeta, olha para o teu irmão e diga: perseverança faz parte do teu DNA. Você não vai desistir, 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 você não vai desistir. Nós assumimos esse compromisso diante do Senhor. E Ele nos renova, nos renova. Eu quero terminar na palavra. Quero terminar na Bíblia. Vou ler só 2 textos para você entender o que eu estou falando. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm.
ela sinceramente, ricamente, melhor dizendo, será recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Bíblia, irmão, é a palavra. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Eu vou ler o último, hein? Fala para 5 pessoas diferentes, fala para ele, fala para ela, diga: você não vai retroceder, meu irmão. Abra bem teu espírito, receba aí, Isaías capítulo 40, verso 28 em diante, diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus te renova agora, Deus te renova agora, Deus te renova agora, Deus te renova agora. Você sente o renovo do Espírito Santo sobre tua vida? Diga amém.